aí, gente, como é que vocês estão? Quem acompanha o canal sabe que faz um bom tempo que eu não faço nenhum vídeo sobre livros. Ah, Clarice, você parou de ler? Não. Lá perto do Natal, eu ganhei um livro que eu comecei a ler, super animada, só que eu demorei muito pra terminar de ler, tipo, mais de mês, e faz um tempinho aí que eu finalmente consegui terminar, e é desse livro que a gente vai falar agora. É o livro do Star Wars, Marcas da Guerra, que é o primeiro de uma nova trilogia que vem aí ligar os eventos do episódio 6 até o episódio 7. Esse livro é escrito pelo Chuck Wendig. Basicamente ele tá tentando explicar todas as pontas soltas que o episódio 6 deixou. Porque na primeira trilogia do Star Wars, por mais que tenha toda a luta do Império contra os rebeldes, a história é mesmo do Luke Skywalker. Então quando termina a trilogia, tem várias pontas soltas que a gente não sabe o que aconteceu. O que aconteceu com o resto das pessoas que apoiavam o Império? O que os rebeldes fizeram? Tipo, a gente tem uns sinais disso no episódio 7. Se você não assistiu o episódio 7, você devia assistir o episódio 7, porque é muito bom. Então esse livro faz parte do universo expandido e tá aí pra juntar essas trilogias. O livro tem muitos personagens e tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas basicamente ele começa com um personagem chamado Wedge, que ele faz parte dos rebeldes, e ele acredita que ainda pode ter algumas células pequenas e atividades do Império num planeta chamado Akiva. Então eles vão disfarçados de contrabandistas pra descobrir se tem. Só que o problema é que ele encontra algo muito maior do que ele esperava. Ele encontra a nave da almirante Rey Sloane, que não é pouca coisa. Aí ele é preso e a partir disso tem vários outros acontecimentos no livro. O livro é escrito em terceira pessoa, só que no presente. Tem uma galera que ficou incomodada com esse tipo de escrita. Eu particularmente não dei muita bola, acho que não atrapalhou em nada. Eu achei esse livro muito interessante. Eu acho que ele expande muito do que o filme fala, porque como eu falei, a primeira trilogia, apesar de ter várias coisas acontecendo, ela é principalmente focada no Luke. Então a gente não sabe o que aconteceu naquela guerra política toda, né? Tipo, o final, tipo, a gente sabe que o Império foi derrotado, mas o Darth Vader e o Palpatine foram derrotados e o resto? Eles simplesmente falaram, ai não, então tudo bem, agora vamos fazer outra coisa. Então é bem legal ver a galera que fazia parte do Império tentando se reorganizar. Você normalmente vê isso do ponto de vista da Rey, que é uma personagem muito, muito interessante, que ela tá tentando fazer aquele Game of Thrones, né, aquele jogo dos tronos, com todos os representantes que ainda tem algum peso nas decisões do Império, ou do que era o Império. E ao mesmo tempo a gente vê o lado dos rebeldes. Então a gente vê não só vê o Ed preso, mas a gente tem uma personagem muito interessante, Norra, que tenta buscar o filho em casa depois da guerra, só que muito tempo se passou e a família dela seguiu em frente sem ela, né? E tem também aqueles personagens que meio que vão seguir quem tá ganhando. Então a gente tem uma caçadora de recompensas chamada Jaz Emari, que é muito legal também, que ela tava do lado do Império, só que aí quando ela viu que tudo tava desmoronando, ela mudou de lado. É legal ver também esses personagens que não necessariamente são muito aliados ou acreditam muito em um dos lados, que estão simplesmente lá tentando ganhar a vida. Então, como todo livro, tem pontos positivos e tem pontos negativos. Os pontos positivos é que eu acho que esse livro começa a abrir várias coisas do universo expandido que a gente não teve acesso nos filmes, e traz vários personagens interessantes com vários pontos de vista. Uma pessoa é a favor do Império, a outra é totalmente contra o Império, a outra tá tipo, não ligo, só quero ganhar minha vida. Tem vários tipos, tem uma variedade muito legal de personagens. Então tem várias mulheres. As tias que tomaram conta do Temin, que é o filho da Norra, elas são um casal. Então são duas mulheres, o que é bem legal. A maioria das personagens principais, pelo menos que eu me lembro, são mulheres. Então a Norra, a Jaz, a Rey, e todas elas são muito interessantes. Inclusive a Norra é a minha preferida, porque assim, às vezes na ficção, quando a gente coloca uma personagem que ela é mãe, as pessoas simplificam ela e tipo, ela só é mãe. E essa é a função dela na história, como se a função da mulher depois que virou mãe é tipo só ser mãe. E a Norra não, ela é uma pilota muito boa. Tentei segurar um palavrão aí, não sei se vocês perceberam. Mas ela também é uma mãe que tá tentando se reconectar com o filho. E que fez coisas erradas e fez coisas certas. E que ela é muito importante pra história. Então eu gostei muito dessa personagem. Por ela não ser só
uma coisa que muitas vezes acontece. Assim como a Rey, que também ela tem que se fazer de durona nas reuniões, mas na verdade ela tem suas inseguranças, ela acha que tem muita coisa errada, tem muita coisa que pode dar errado, mas ela é bem insistente nas coisas que ela acredita. A gente também tem personagens que a gente conhece dos filmes aqui. Como eu queria fazer um vídeo sem spoiler, eu não vou falar quem é. Só vou falar que você que é fã, talvez fique muito feliz com um personagem que vai aparecer mais pro final do livro. E é só isso que eu vou falar sobre isso. Que não aparece muito, não é o principal, e eu fiquei feliz porque esse personagem já tem um espaço considerável nos filmes. Os pontos negativos pra mim é que, ao mesmo tempo que ele te dá vários assuntos novos e várias coisas a se pensar, tem muita coisa que o livro não fecha. Eu não sei ainda se eu coloco isso muito como um ponto negativo, porque ao mesmo tempo que eu penso que cada livro tem que se concluir, pelo menos até certo ponto que não deixa o leitor perdido, eu também entendo que é o começo de uma trilogia, então pode ser que coisas que ficaram em aberto aqui sejam finalizadas depois. Então eu nem vou deixar isso muito como um ponto negativo, uma observação, acho que é melhor assim. Mas aí uma coisa que eu realmente coloco como um ponto negativo é que tem uns acontecimentos no livro que eu não entendo o que eles têm a ver com a história principal. Tipo, eventualmente a gente vê que a Norra, a Jazz e todos os personagens, o Ed e tal, todos eles têm uma ligação e fazem uma importância. Tipo, esses principais assim, mas tem uns que aparecem de vez em quando que você fica tipo... O que tá acontecendo? Por que isso tá aqui? Depois que eu refleti sobre, eu fiquei pensando se não era uma coisa tipo, sabe quando você tá vendo um filme e aí tem uma cena só pra mostrar como aquela cidade é muito perigosa ou como aquela guerra tá matando gente inocente, não sei o que. Então eu imaginei que talvez fosse isso, mas eu não acho que no livro tenha funcionado muito bem. Também uma pessoa que não tá tão familiarizada com o universo Star Wars, como eu, por exemplo, que vi todos os filmes, mas não tinha uma ligação muito grande até esse novo filme, o episódio 7. Tem coisas aqui que só quem busca sobre o universo Star Wars vai saber, que são as raças e tal, e que eu, por momentos, fiquei perdida. E aí eu sei que provavelmente vai ter fã que vai me dizer: ah, mas quem é fã mesmo, quem gosta mesmo, vai atrás. E eu concordo que é muito legal essa parte de você ir atrás e descobrir as coisas, mas eu também acho que, considerando que essa nova trilogia foi feita para um novo grupo de fãs que tá vindo, eu acho que você tem que ter essa preocupação também quase que introdutória. Não precisa ser que nem o cara que escreveu a primeira trilogia, Millennium, que me fugiu o nome agora, mas enfim, que ele explica tudo, até os últimos detalhes no terceiro livro, coisa que as pessoas já saberiam, não. Então o começo do livro pode ser bem confuso. Se você é fã de Star Wars e principalmente se você gostou desse novo filme e quer entender pra onde eles estão indo, eu acho bem legal você dar pelo menos uma chance. Aí o meu veredito, que vai parecer um pouco contraditório, mas eu particularmente tive um tempo difícil com esse livro. Eu tava achando ele interessante, mas como eu falei, tem tanta coisa às vezes, e eu acho que o escritor se perde em certos momentos, que fez com que a leitura fosse mais maçante pra mim do que eu percebi que foi pra várias outras pessoas. Então, ao mesmo tempo que eu acho que esse livro é muito interessante pros fãs de Star Wars, eu não gostei tanto quanto eu poderia ter gostado. Eu achei que foi um livro ok, foi legal. Tinha umas horas que eu simplesmente não tava fazendo sentido e eu me perdia, e aí eu meio que não tinha vontade de continuar lendo. Mais pro fim do livro ele pega um passo bem mais rápido, então você vai lendo porque você quer saber o que vai acontecer, mas eu particularmente acho que isso precisa acontecer um pouco antes pra pregar o leitor. Mas, apesar dessa minha opinião super pessoal, se fosse você que gosta de Star Wars, daria uma chance, mas eu com certeza vou atrás do segundo, até porque eu quero saber se essas coisas que ficaram tão abertas aqui e que me confundiram tanto vão ser fechadas. Mas tem muita coisa legal, ele expande o universo, tem representação, vocês sabem que pra mim isso é um negócio que vale muito. Fala de Star Wars é legal pra caramba, e só por isso já é ponto positivo. É isso, gente, se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de dar joinha, se inscrever no canal, curtir a página do blog no Facebook e visitar o blog porque tem outras coisas lá. A gente se vê no próximo vídeo.